Bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, analista CNPI, e hoje vamos começar aí mais um vídeo do canal. Como vocês sabem, dia de sábado é um dia de falar sobre macroeconomia e eu vou aproveitar aí para responder uma dúvida que tem surgido que parece simples, mas que pode fazer toda a diferença nos investimentos. Como vocês já devem ter percebido em todo esse tempo, essa questão da economia onde as empresas estão inseridas afetam muito a bolsa de valores. Por isso que a gente sempre foca nesse assunto aqui. Antes da gente começar o vídeo, eu quero fazer a propaganda da nova área de membros, Membro Gold, que você entra aqui no nosso site dicadehoje7.com, clica aqui, ó, ou aqui em cima, tanto faz, e aí você entra na área de membros. E aqui tem toda a explicação nesse vídeo sobre como funciona a própria área de membros. Aqui você tem 5 estratégias diferentes que estão abertas ao público por enquanto, que você pode analisar, ver as ações, enfim, ó. Se você clicar aqui em cima, você tem preço sobre lucro abaixo da média. Tem um vídeo explicando, tem aqui um texto explicando os critérios para serem usados, e aqui você pode baixar a planilha e baixar o resumo dessa planilha. Então tá tudo muito bem explicado, cada um deve escolher aqui a carteira que mais tem a ver com o seu perfil. E quem gostar muito e quiser virar membro Gold, clica aqui na carteira Dica de hoje, tá? Então vamos começar aí o nosso vídeo de hoje, porque nós vamos falar sobre juros reais. Primeiro de tudo, eu acho que é fundamental a gente entender o que são juros. Juros, para quem investe, é uma compensação pelo tempo que você ficará sem usar o dinheiro. Então, por exemplo, você tem hoje R$100, como está aqui, você ao invés de gastar esse dinheiro hoje, de consumir hoje esse dinheiro, você vai deixar aplicado. Então, no futuro, você vai ter o valor do principal, que é a aplicação de 100, mais os juros. Outra definição boa de juros que eu gosto é a troca de um consumo atual por um consumo maior no futuro. Mas a pergunta que fica é essa aqui. Quanto nós temos que ganhar de juros? Quanto é justo aqui? Se você aplicar 100 e daqui a um ano você ganhar R$1 a mais, é bom isso? Se você ganhar R$10 a mais, é bom isso? Se você ganhar R$100 a mais, é bom isso? Então, quanto temos que ganhar de juros? E aí a gente vai começar a trabalhar a questão de juros nominais. Lembrando que o nosso vídeo é sobre juros reais. Juros nominais é exatamente quanto rende uma aplicação. Então, como exemplo, vamos imaginar que você investe R$1.000 pela taxa Selic de 9,25 ao ano. Vamos esquecer a taxa de custódia e imposto de renda. Imagina que você aplicou no Tesouro Selic, que vai render exatamente aí a taxa Selic ao longo do tempo, e vai render 9,25% ao ano. No fim de um ano, você terá R$1.092,50. Ou seja, R$1.000 é o principal e R$92,50 é os juros. Então aqui a gente já tem uma referência de qual seria um valor justo para receber de juros. Nesse caso, um valor justo para uma aplicação em renda fixa, uma aplicação sem risco. Na renda variável, como você tem um risco, você precisa ter uma expectativa de ganhar mais do que isso. Tá? E aqui eu não vou entrar nesse assunto. A única coisa que você tem que estar ciente é que se for para ganhar com uma aplicação de R$1.000, R$92,50, você não deveria ir para a renda variável que tem um risco maior. Você deveria aplicar onde tem um risco menor. Ou seja, retornos iguais, você escolhe o risco menor. Para você escolher um risco maior, você precisa aplicar onde tem um retorno maior. E aí, como a gente falou aqui da Selic,
eu peguei aqui uma tabela que tem a trajetória da Selic, e o que importa aqui é a gente ver que ela varia muito. Da última vez ela caiu até 7,25. Aí ela subiu até 14,25 e caiu 11,25. Aqui hoje em dia já está em 9,25. Então uma pessoa que às vezes é leiga no assunto, ela pode pensar assim: poxa, há um ano atrás eu ganhava 14,25% se eu deixasse um ano. Agora eu estou ganhando só 9,25% ao ano. E essa é a dúvida aí principal. Porque o que acontece? A gente tem que descontar pela inflação, e é o que a gente vai ver no próximo slide, que são os juros reais. Às vezes é mais vantajoso você receber 9,25% do que 14,25%. Embora o 14,25 vai fazer o 1.000 subir para 1.142,50 e o 9,25 vai fazer subir para 1.092,50. Então a gente já pode falar o que são juros reais. É a quantidade de juros que realmente aumentam o seu poder de compra. Ou seja, é aquela taxa de juros nominal que a gente viu ali atrás, descontado por uma taxa de inflação. E a taxa de inflação, você pode usar o índice que você quiser. Você pode, inclusive, inventar um índice teu. Você anota todas as suas despesas, você vê quanto cada uma aumenta, e aí você cria um índice teu, se você não gosta do IPCA. Aqui, para facilitar as contas, a gente usa o IPCA. Tá? Então, você tem taxa de juros reais é igual a taxa nominal dividido pela inflação. Se for uma aplicação de renda fixa, essa taxa nominal você pode usar Selic. Se for uma de renda variável, o ideal é que você use uma taxa aqui maior. Então eu vou dar aqueles dois exemplos que a gente viu lá atrás. Ó. Um nesse patamar aqui de 14,25 e um no atual de 9,25, que já está aqui. 11,25 era no dia 12 de abril. Quando a Selic estava em 14,25%, por exemplo, no final do ano de 2015, em dezembro de 2015, o índice de inflação medido pelo IPCA estava em 10,67% ao ano. Isso dava um ganho real para quem aplicava lá no Tesouro Selic só de 3,23% ao ano. Ou seja, aquela aplicação de R$1.000 no final de um ano, ela valia R$ 1.142,50, mas ela tinha o poder de compra de uma aplicação de R$ 1.032,30. Hoje, a Selic está só em 9,25%. O número que você vê lá na tua conta vai ser menor do que esse. Não vai ser 1.142,50 daqui a um ano, vai ser 1.092,50. Mas aí o IPCA está só em 3%. Então os juros reais teu é maior, 6,07%. E é nesse ponto aqui que a gente precisa chegar. A gente vê que a Selic caiu de 14 para 9, mas ainda está muito alta. Poderia ter caído mais ainda, poderia ter caído mais rápido do que aconteceu. Era para a Selic hoje já está aí na casa de 7 e pouco. Mas é claro que o Banco Central ele precisa recuperar a credibilidade, ele precisa cair os juros mais devagar. Mas causou uma distorção aqui, esse 6,07%. Então eu peguei desde 2003 até 2017, aí tem quase 15 anos, tem 14 anos e meio, a inflação e os juros no Brasil. Então a gente vê que lá atrás, em 2003, os juros no Brasil chegaram aqui a 26,50%, porque a inflação era alta. E vocês vejam que tem uma relação muito grande aqui entre juros e inflação. Sobe, sobe, cai, cai, sobe, sobe, cai, cai, sobe, cai, ó, sobe, cai. Aqui a gente percebe que teve um erro de planejamento. Nesse momento aqui que começou a subir, deveria ter começado a subir. Esperou-se um tempo grande. Aqui a gente ficou quase sem juros reais. E o que acontece quando não tem juros reais?
Você não estimula a poupança porque a pessoa não tem ganho real aqui. E dois, o fluxo de dinheiro estrangeiro para o Brasil se reduz muito. E essa questão fez com que a inflação depois subisse muito mais. Tá? E aí a gente vê aqui também os juros em alta. E aqui a mesma coisa, só que ao contrário, outro erro de política monetária. Os juros demoraram muito para cair enquanto a inflação já tinha caído. E a inflação já caiu bastante. Essa abertura aqui é uma das maiores que tem da série toda. Ou pelo menos desde 2007 aqui. Então a gente percebe aqui os dois erros que eu mostrei. Isso aqui é um dividido pelo outro. Essa curva aqui de cima dividido pela curva de baixo dá esse gráfico daqui, que é o gráfico de juros reais. A gente vê que o Brasil teve uma melhora grande. Os juros reais lá no início da década 2000 era aqui entre 7% e 11% ao ano. Hoje em dia, os nossos juros reais poderiam ficar aqui numa faixa entre 5,70% e 3,30% ao ano. Tá? E isso aqui é interessante para a gente observar. E hoje eles estão aqui em cima, eles estão num valor exagerado. E como estão num valor exagerado aqui no Brasil em relação à história, eu resolvi pegar valores de todo mundo. Aqui em cima eu botei os países que compõem os BRICS. Então tem Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A gente vê que o Brasil tem o maior juros reais de todos eles, seguido da Índia, seguido da Rússia, da China e da África do Sul, que tem o menor juros reais. Peguei alguns vizinhos nossos, como Argentina, Venezuela, México e Uruguai. A gente vê que a Argentina e a Venezuela têm taxas de juros maiores que a nossa, mas como a inflação é maior, tem aqui juros reais menores. O México e o Uruguai também. Já vou voltar a falar nesse caso da Venezuela. E eu peguei países desenvolvidos, como o Reino Unido e Estados Unidos, que estão com juros reais negativos. O que significa juro real negativo? Significa que a parcela que a pessoa está ganhando de juros não compensa a inflação daquele país. Quer dizer que a pessoa deixa aplicado e mesmo assim ela perde poder de compra. Mas então por que a pessoa deixa o dinheiro aplicado? Porque se ela não deixar e deixar embaixo do colchão vai render zero. Então é melhor que renda 1,25%, ela perca 0,34% do poder de compra, do que ela perca 1,60%, por exemplo. Por que esses países fazem isso? Qual é a estratégia que tem por trás, principalmente aqui na Venezuela, que você vê que o poder de compra cai 83%? Quando você imagina um país, por exemplo, vamos imaginar a Venezuela, imagina que ela tem uma dívida de 1 milhão de bolívares. Tá? É óbvio que é mais, mas vamos imaginar isso. Se a pessoa deixa aplicado o dinheiro na Venezuela, esse 1 milhão de bolívares, a dívida dela daqui a um ano vai virar 1.215.000 bolívares, com esse 21,56. Só que esse 1.200.000 e poucos mil bolívares, se hoje esse 1 milhão equivale a 1 milhão, esse 1.200.000 e pouco vai equivaler a um valor muito menor. E qual é esse valor? É 83% a menos. Esse 1.200.000 e pouco vai equivaler a cerca de 200.000 bolívares de hoje. Então, na verdade, é uma forma do governo transferir essa dívida para a população à base de inflação. Tá? O Brasil já fez isso por diversos períodos. Nunca funcionou, sempre acabou sendo um grande problema para a população, até porque inflação alta tira o poder de compra das pessoas, os salários ficam achatados, era a época do arrocho salarial e isso é que está acontecendo lá. No Reino Unido e nos Estados Unidos acontece também uma questão semelhante.
o país ele emite dívida e a dívida ela vai sendo reduzida, entre aspas, em poder de compra, em juros reais. E aí é como se a dívida estivesse diminuindo aqui ao longo do tempo, tá? Enfim, são estratégias aí que os países estão usando e que eu espero que não pegue, né, aqui no Brasil, porque você deixar o dinheiro aplicado e você receber um juro real negativo é o oposto do que a gente falou no início. Os juros devem ser algo que você recebe por postergar o teu consumo. E nesse caso aqui a pessoa está postergando o consumo e ainda está perdendo o dinheiro. Queria agradecer aí a todos por estarem acompanhando mais esse vídeo. Vejam como é importante isso, tá? Depois eu vou tentar fazer um vídeo mostrando como esses juros afetam a bolsa de valores. E eu queria agradecer aí a participação de todos, pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e avisarem aos amigos, porque aí várias pessoas acabam conhecendo essas informações que são muito importantes. Muito obrigado a todos, abraços e tenham um bom final de semana. Tchau, tchau.